O rotativo do cartão de crédito é a linha de financiamento mais cara do país. Ele é acionado toda vez que o consumidor paga apenas uma parte da fatura até a data de vencimento. A linha de juros média é de 437% ao ano e a inadimplência chega a 49%, segundo dados do Banco Central. E o banco, junto com o governo federal, estão buscando medidas que possam diminuir os juros e o número de endividados. Para a gente entender melhor toda essa história, eu converso com o economista Danilo Orcida. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, antes de mais, boa tarde a todos que nos assistem. Vamos começar entendendo o que é essa taxa do rotativo e como é que ela afeta a vida dos consumidores. Pois bem, a taxa do rotativo nada mais é do que a taxa de juros que incide sobre aquele saldo residual da parcela que não foi pago. Então, diante de uma inadimplência, automaticamente o cidadão entra no rotativo. E a taxa de juros, de fato, é uma taxa impagável. Como dito no início da matéria, uma taxa que supera 400% ao ano, em média. Então, uma pequena dívida, num curto espaço de tempo, ela pode sim se transformar numa dívida impagável. E por que ela é tão cara? Por que é tão alta? Quando avaliamos a questão de juros e os diversos produtos financeiros que temos na economia, como é o caso de cheque especial, empréstimo consignado, a taxa de juros ela está muito associada ao risco da inadimplência. Então perceba, quanto maior o risco, maior será o encargo, maior será a taxa. Um crédito consignado, por exemplo, por que ele é mais barato? Por que a taxa de juros, que vai ser entre 2%, 3%, ou um pouco mais, 3% ao longo do mês? Porque mês a mês, automaticamente se debita na conta de forma automática. Então há um risco menor de inadimplência. E outros produtos financeiros, né? O crédito direto ao consumidor, chamado CDC. Agora, cheque especial, que é um dinheiro, digamos, que fica ali disponível, e cartão de crédito são produtos financeiros que comprometem. São os principais produtos financeiros que colocam o consumidor numa condição de superendividamento no país. E qual é essa proposta do governo e do Banco Central? O que eles têm discutido em relação a isso? O principal ponto, é importante destacar que ainda estamos no plano da discussão, né? Há uma tentativa de esforço conjunto, até mesmo com o Poder Legislativo, de regulamentar essa questão, mas o principal ponto em si é reduzir essa taxa de juros imoral. Eu vou utilizar a expressão imoral porque não há outra expressão a ser utilizada. É uma taxa de juros sufocante, que coloca o brasileiro numa situação de fato de endividamento, uma taxa impagável. Uma das propostas que aparece na pauta é a possibilidade de consumidor numa condição de não pagamento, ele poderá entrar numa condição de parcelamento dessas faturas, porém incorrendo numa taxa de juros, e aí se fala numa taxa de juros média de 9%, automaticamente numa taxa de juros de 9%. Essa é uma das propostas que foi aventada. Como dito, ainda está no plano da discussão, mas acredito que é uma discussão muito bem-vinda, já que nós estamos falando de um produto financeiro que compromete, de fato, o orçamento, a condição de solvência das famílias. E essa tentativa de diminuir o endividamento é muito importante. Igual eu falei um pouco mais cedo, a gente tem quase 80% das famílias endividadas e a grande maioria em cartão de crédito e em relação a bancos. Deve diminuir a quantidade de endividamentos, essas medidas com cartão de crédito? Acredito que certamente. Se analisarmos a conjuntura econômica como um todo, as políticas econômicas que foram anunciadas ao longo dos últimos meses, dos últimos dias, acredito que esta é mais uma medida que vem numa tentativa de reduzir a questão do endividamento e do superendividamento no país. Tivemos há pouco a questão do programa que foi anunciado pelo governo federal, nessa tentativa de regularizar a condição de insolventes, de pessoas que estavam negativadas, perdoando até mesmo dívidas de até R$100, né? Foi o programa que trouxe essa possibilidade, o programa Desenrola. Então, ao que me parece, há um esforço com um conjunto de medidas, e esta é mais uma medida no sentido de tentar trazer o brasileiro à condição de solvência. Lembrando que muitos entraram numa condição de inadimplência diante de todo o cenário que tivemos, desarranjo econômico, muitas pessoas contraíram crédito
para honrar os seus compromissos, né, diante daquele cenário de fechamento da economia. Então, créditos a longo prazo, né, nem sempre esse crédito é um crédito de curto prazo, é um crédito que compromete o orçamento por um período de 60, 90 meses. Portanto, eu vejo que esse conjunto de medidas tem por finalidade resgatar o consumidor à condição de adimplente e resgatar a sua capacidade de consumo pela via, por que não, do financiamento. E, enfim, acredito que o ponto maior acaba sendo este. Danilo, muito obrigada pela sua participação aqui no TJ Goiás e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço mais uma vez e desejo a todos, na ocasião, uma excelente semana.